Você já tentou explicar para alguém o que você sente e faltaram palavras? Eu tô cansada, mas assim, não é um cansaço normal, é algo que faz parecer uma vitória sair da cama de manhã. Eu sinto dor, mas assim, não é uma dor localizada na mão, é uma dor em todo o corpo, da cabeça até os pés. E é uma dor o tempo inteiro, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Ah, mas eu tô um pouco esquecida, só que assim, não é um pouco. Eu vou lá pra cozinha buscar alguma coisa e eu não lembro o que que eu iria buscar. Agora eu vou te dizer uma coisa que talvez ninguém te disse. Talvez esses 3 sintomas que estão te incomodando possam estar relacionados. E isso não é loucura da tua cabeça, não. Isso realmente está acontecendo e você precisa valorizar e entender. Eu sou o Dr. Fábio Batistella, médico, reumatologista e especialista em dor, e aqui nesse canal eu falo sobre dor crônica, fibromialgia e doenças reumáticas. Me acompanhe nesse vídeo porque hoje eu vou esclarecer algumas situações relacionadas a esse sintoma que vão fazer toda a diferença. Primeiro eu vou falar para você por que de tanta dor. Depois eu vou explicar o que a ciência já nos mostrou em relação a isso. Para terminar, eu vou dar algumas orientações de que maneira nós podemos fazer para que esses sintomas diminuam, sem remédio, só com algumas pequenas mudanças na sua rotina de vida. Fica até o final, porque eu tenho certeza que lá quando eu falar sobre essas alternativas, você vai se surpreender e vai ver que talvez não seja tão difícil quanto você imagina melhorar. Primeiro você precisa entender uma coisa, a fibromialgia não é uma doença do músculo, não é uma doença do nervo, não é uma lesão no osso. Ela é uma doença em que as regiões do cérebro responsáveis por perceber a dor estão muito sensíveis. Elas percebem a dor de uma maneira desproporcional. Uma dor leve como dor forte. Um barulho grande, ou seja, nada a ver com dor, como dor. Essas regiões, elas estão percebendo estímulos de maneira desproporcional. E isso não é algo que eu estou inventando. Isso a literatura já mostrou. E aí eu explico para vocês aquilo que eu disse que seria o segundo ponto desse vídeo. Estudos mostraram que um exame que nós chamamos de ressonância magnética funcional, que avalia a função cerebral, identificou nesses pacientes um aumento de atividade cerebral nas regiões responsáveis pela percepção de dor, quando comparados com pessoas que não têm fibromialgia. Ou seja, isso não é uma criação da sua imaginação. Isso não é algo que você está inventando. Existe sim uma alteração funcional que está levando a uma percepção da dor. Logo, essa dor existe. Você precisa acreditar. Mais do que esperar que os outros acreditem, você tem que ter essa noção. Porque eu tenho certeza que em algum momento que você fez algum exame para identificar a causa e esse exame veio normal, você se angustiou, se preocupou e se questionou em relação ao que está sentindo. E isso precisa ficar muito claro. A alteração existe. Nós precisamos sim classificar isso, entender se é sim uma fibromialgia, para poder organizar a sequência do tratamento. Agora, antes de falar daquelas orientações com relação ao tratamento, eu quero falar especificamente sobre esses 3 sintomas que eu disse ali no início. E se você tem algum deles, você escreve aqui nos comentários. Quantos vocês têm? 1, 2, 3? Ou se inclusive vocês têm mais, escreva quais são esses sintomas. Eu leio todos os comentários. E na medida do possível eu tento responder um a um. Vamos ver se a gente consegue entender melhor o que você está sentindo. Vamos começar falando então sobre a dor. A dor é o principal sintoma da fibromialgia. É o que faz mais as pessoas procurarem por ajuda, por atendimento. Ela é uma dor que costuma ser generalizada. Ela dói tanto da parte da bacia para cima quanto para baixo. Dói articulação, mas também dói superfície não articular. E é uma dor que não costuma ter um horário de piora. Inclusive os pacientes falam que a dor é quase que o tempo inteiro. Claro que eventualmente em alguns momentos essa dor pode piorar. Alguma situação de trauma, seja ele físico ou emocional, pode fazer com que o seu organismo perceba a dor com mais intensidade. Mas isso não é uma regra. Isso pode acontecer de maneiras diferentes, inclusive no mesmo paciente. Algumas vezes o simples toque no corpo faz a pessoa sentir dor. Um abraço, um aperto de mão um pouquinho mais forte, se torna doloroso. E sabe o que isso causa? Um afastamento. A pessoa com dor crônica começa a se afastar do convívio com as outras pessoas. Não é só porque ela não quer receber um abraço, um aperto de mão, mas é porque ela começa a se sentir incomodada. E isso atrapalha e muito a qualidade de vida. Mas será um assunto em um próximo vídeo. O segundo sintoma que eu quero falar aqui com vocês
é sobre o cansaço, a fadiga. As pessoas relatam na fibromialgia um cansaço desanimador. A pessoa já acorda cansada. Inclusive isso tem a ver com o sono, que é um sintoma também da fibromialgia. Acordar cansado e uma sensação de que seu corpo não tem mais a energia que tinha é muito característico dessa doença. Isso não está relacionado à inflamação, não está relacionado a distúrbio hormonal, anemia, mas se eventualmente alguma dessas condições estiverem presentes, com certeza elas potencializarão esse sintoma. Se você tem dor e além da dor você se sente muito cansada, isso pode estar interligado. E é muito importante entender que isso não é normal. O cansaço atrapalha porque o principal tratamento da fibromialgia, que é o exercício, acaba sendo comprometido por essa fadiga, por essa sensação de que não consegue fazer nada mais. E o terceiro sintoma que eu quero falar é sobre o esquecimento. Falar sobre esquecimento é muito importante, porque não é incomum as pessoas que estão com esse problema procurarem atendimento com um neurologista com o medo de que estão iniciando com algum quadro de demência. Fibromialgia não é demência. Fibromialgia não é degeneração de neurônio. Porém, o esquecimento faz parte dos sintomas da doença. Se questiona muito o motivo disso acontecer, mas é bem provável que tenha relação com o sono. Os pacientes com fibromialgia dormem mal. Eles não conseguem entrar naquelas fases do sono em que o sono relaxa, descansa. Isso faz com que o paciente já acorde cansado. Automaticamente, ele tende a ter uma atenção prejudicada e mais queixas de esquecimento. Isso é tão interligado que alguns estudos que mostram que pacientes que dormem melhor com fibromialgia diminuem sintomas também com relação a essa névoa mental, o fibrofoque, que o esquecimento faz parte. Entender isso vai fazer com que você perceba que você não está com uma doença grave e que não tem o que ser feito. Infelizmente, para muitos quadros demenciais, as alternativas de tratamento não são muitas. Isso preocupa e desanima o paciente com fibromialgia, pois no entendimento dele o que ele tem é algo parecido com isso. Na fibromialgia, o tratamento para esse esquecimento envolve cuidados que têm relação com a dor, com o cansaço e com o sono. E quando nós falamos isso, nós estamos dizendo o quê? Que medidas muito simples podem sim fazer a diferença para o paciente com fibromialgia. E é exatamente sobre isso que agora eu vou falar. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço que você compartilhe com alguém que possa estar com algum desses sintomas e pesquisando e investigando. Talvez o diagnóstico seja muito mais simples do que pareça e, consequentemente, o tratamento seja, sim, possível de alcançar. A primeira orientação que eu sempre gosto de falar para quem tem fibromialgia e tem esses sintomas é cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o que você ouve. Aprende a relevar as opiniões de quem está perto e que não conhece o que você está passando. Aquela história de que fibromialgia é uma doença psicológica que você está criando, isso não existe, isso é falso. Isso não é um mito, isso é uma mentira. Só que de tantas vezes que é repetido e que as pessoas que têm fibromialgia acabam ouvindo, algumas vezes elas mesmas se questionam se não é. Mas aqui você vai chegar a um veredito final. Fibromialgia não é psicológico. Desmistificar alguns conceitos antigos faz muito bem para que você possa melhorar. O primeiro deles é esse. Um outro que é muito comum e que faz com que as pessoas muitas vezes sigam teorias e práticas um pouco questionáveis é imaginar que existe um tratamento milagroso. Um remédio, um suplemento que vai fazer você dormir mal e acordar bem. Infelizmente, nenhum medicamento ou tratamento se comprovou com esse grau de resposta. Existem alguns tratamentos que às vezes são ofertados com o intuito de diminuir um pouco o sintoma, mas cuidado! Às vezes as pessoas se expõem a alguns tratamentos que envolvem riscos que são negligenciados. E você não pode acreditar nisso. Além de passar por um risco de um tratamento, há também a consequente frustração de se expor a algo que não melhorou. Isso acontece tantas vezes que faz com que a pessoa desacredite que possa melhorar. Não acreditar em falsa promessa pode ter certeza que vai lhe fazer bem e vai lhe ajudar a entender o que está acontecendo. E um outro conhecimento que é fundamental tem a ver com o esquecimento. Isso não é da idade.
Você escuta tanto isso que você começa a acreditar. E aí você começa a achar que você está esquecida porque está ficando mais velha. Não! A fibromialgia faz você ficar esquecida por outros mecanismos que não têm nada a ver com degeneração cerebral. Preste atenção nisso que eu falei e não esqueça disso. Se alguém falar para você, você tem que automaticamente pensar: isso que ela está falando não é verdade. O Dr. Fábio falou lá no vídeo e eu acredito nele. Agora eu quero falar para você sobre aquelas alternativas que você pode fazer e que vão lhe ajudar. A primeira delas é em relação à dor. Essa dor no corpo todo que lhe atrapalha tanto. Exercício físico aeróbico leve, com aumento gradativo. Isso ajuda muito. Não exagere, não tente recuperar em algumas semanas o que você não fez por anos. Ou então aquilo que a gente vê, a pessoa tenta começar fazendo 40, 50, 60 minutos de exercício. Infelizmente isso não funciona. Isso vai desencadear uma piora da dor, um desânimo e, consequentemente, mais sintoma. Preste atenção nisso. Crie uma rotina de exercício que seja 40 minutos por semana. Divida esses 30, 40 minutos em 3 dias. 10 minutos num dia, 10 em outro e 10 em outro. E vai fazer uma caminhada, pedalar, fazer alguma atividade física leve. E crie essa rotina. Se precisar fazer por 3, 4, 6 semanas uma pequena quantidade, faça. Você vai ouvir: ah, mas isso não adianta. Não escute, isso faz diferença. Isso vai fazer com que o seu cérebro comece a se modular para a dor novamente. E a sua resistência vai aumentar. A partir do momento que você estiver fazendo isso, pode ter certeza que, além de sentir menos dor, o seu sono vai melhorar e a sua disposição também. Aquela fadiga vai se tornar menos intensa. E aí nós já começamos a falar sobre a fadiga. Exercício ajuda, exercício é fundamental, mas é muito importante também que você tenha cuidado com o sono. E eu não estou dizendo para você tomar remédio para dormir. Isso o seu médico vai avaliar e vai decidir se vai ser necessário ou não. Mas algumas medidas muito simples fazem a diferença. Evite contato com telas 1 hora e meia antes de dormir. O melhor horário para olhar esse vídeo não é antes de dormir. Antes de deitar, você estabeleça 90 minutos, 60 minutos que você não vai estar assistindo nada, televisão, celular, nada disso. Você vai diminuir a intensidade da luz em casa, você vai fazer uma atividade que remeta a um descanso, tomar um chá, tomar uma bebida quente, que faça com que o seu corpo entenda que você está entrando no modo de repouso. Isso vai fazer com que gradativamente a sua rotina de sono comece a surgir. E isso vai repercutir muito na qualidade do sono. Você vai começar a dormir com mais facilidade, vai ter um sono mais profundo e vai acordar menos cansada. Aquela fadiga do dia vai diminuir com uma medida muito simples. Lembra que eu falei do exercício? Ele não deve ser feito muito antes da hora de dormir. De preferência, final do dia ou durante o dia. Eu sei que é difícil. Nós trabalhamos, então chega em casa do trabalho, faz alguns minutos, mas não logo antes de deitar. Senão isso vai atrapalhar a qualidade do sono. Bebidas estimulantes, café, chimarrão, alguns tipos de chá podem atrapalhar o seu sono. Cuidado, bebida alcoólica, cuidado. Tudo isso pode fazer mal, pode fazer com que o seu sono não seja bom. E aí você vai acordar mais cansada. Preste muita atenção nisso que eu acabei de falar, porque você vai perceber que além do cansaço, as dores também vão diminuir. E para terminar, eu quero falar sobre os sintomas de esquecimento. E aí você vai ver que eu estou me tornando um pouco repetitivo. O que eu posso fazer para ter menos esquecimento? Se você conseguir fazer atividades físicas leves, regularmente, e melhorar a qualidade do sono, o esquecimento vai diminuir, a atenção vai melhorar. Existem outras alternativas que podem fazer com que isso aconteça de uma maneira positiva. Leitura, algumas atividades que estimulem o seu cérebro, como palavras cruzadas. São coisas muito simples e que vão lhe ajudar a prender mais a atenção e melhorar um pouco do esquecimento. Mas de nada adianta fazer palavra cruzada se você não estiver se exercitando e se você não estiver melhorando a qualidade do seu sono. Até você perceber essa mudança, crie o hábito de anotar. Escreva. Você precisa repetir, escrever várias vezes. Não vá para o mercado sem ter uma lista do que você precisa levar. Você vai chegar em casa e esqueceu algo e vai se frustrar, vai se cobrar. Então tenha anotado.
Escreva os lugares em que você costuma deixar as coisas para que, caso você esqueça, você vai lá e encontra. Não tenha vergonha de usar a anotação. Com o tempo você vai precisar cada vez menos, porque seu cérebro vai estar melhor condicionado. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Agora que você chegou até aqui e ouviu essas orientações, eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam sim se beneficiar do que eu falei aqui. A fibromialgia é uma doença muito comum, muito prevalente e faz as pessoas terem uma qualidade de vida muito prejudicada. E eu entendo que a educação, o entendimento do que está acontecendo é o primeiro passo para uma melhora, sim, definitiva. É por isso que eu estou aqui. E você me ajuda muito compartilhando esse material. Eu espero você nos próximos vídeos. E se você tem alguma ideia de algo que você quer saber, escreve aqui nos comentários. Eu terei o maior prazer de estudar e preparar um material que possa lhe ajudar a ter uma qualidade de vida melhor.